Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Agora são 9h06, reta final para as cidades onde vamos ter segundo turno. No próximo domingo teremos eleição com uma ampla cobertura aqui da Rádio Bandeirantes, inclusive. Bom, e nesta semana a gente já deve ter números mais decisivos ou mais próximos da realidade dos candidatos, inclusive em São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, e Bruno Covas, do PSDB, disputando a vaga na capital paulista. A gente vai colocar o cientista político Fernando Schiller aqui na conversa para falar sobre como esses dois candidatos chegam nessa reta final, nessa última semana, para a disputa do segundo turno. Schiller, bom dia para você. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Eduardo? Nossos ouvintes. Bom dia, Schiller. Olha, é uma tarefa difícil para o Guilherme Boulos, né? A gente deu o dado aqui semana passada, você tem no histórico de eleições, no Brasil, em segundo turno, com diferença de mais de 10 pontos em primeiro turno, viradas é 5%. Né? 5%. Isso significa impossível. Aqui na cidade de São Paulo tem mais um dado interessante, em 32 anos de eleições em segundo turno, você tem apenas uma virada, que foi a virada do Fernando Haddad. Na época foi em 2012, né? O Fernando Haddad fez menos de 2% de diferença atrás do José Serra, mas na virada ele fez a virada. Ele teve apoio na época do Paulo Maluf, do PT, a famosa foto aquela, a gente até conversava na semana passada, e ele acabou virando a eleição por uma margem bastante folgada, em 55% a 45% dos votos válidos. Né? Então é possível, evidentemente, você ter viradas, mas é uma tarefa, digamos assim, difícil. Né? Você teve o que aconteceu nesse segundo turno? Primeiro que ele é curto, é uma eleição muito curta. O que a gente está vendo nesse momento é uma consolidação dos apoios de lado a lado. Tem muito pouco espaço para um debate político aprofundado, de propostas, enfim. Né? Mas você tem claramente o Guilherme Boulos fechou uma grande aliança à esquerda. Né? Ele não fez o movimento que o Fernando Haddad fez em 2012, quer dizer, que em grande medida foi patrocinado pelo ex-presidente Lula, que é cruzar, digamos, a fronteira ideológica, né? A fronteira de esquerda e direita, enfim, e buscar apoios, digamos assim, do outro lado do seu espectro ideológico. Né? Então ele tem apoio do PT, ele tem apoio do ex-presidente Lula, ele tem apoio de lideranças da esquerda brasileira, como Ciro Gomes, enfim, PSD, PDT, e do outro lado o Bruno Covas, ele tem apoio do PSDB de setores considerados mais centro-à-direita do espectro político. Né? O Márcio França, que é um candidato tipicamente de centro, né, nesse processo, nesta régua da política, né, ficou neutro na disputa eleitoral. E é interessante, quando a gente entra na pesquisa da Datafolha, a gente consegue entender por que o Márcio França ficou neutro, né, nessa eleição. Porque o seu eleitorado se divide exatamente, não é nem empate técnico, é um empate numérico, né, entre apoiadores e pessoas que dizem, né, que vão votar em Boulos e pessoas que declaram que vão votar em Bruno Covas. Né? Então, imagina a situação do Márcio França. Se ele apoia o Guilherme Boulos, ele se antipatiza com metade do seu potencial eleitorado. Se ele apoia o Bruno Covas, ele se antipatiza com outra metade. Então, a adesão mais racional, até porque tem pretensões para 2022, até porque precisa desse eleitorado mais moderado de um lado e eventualmente mais à esquerda do outro, não é? A posição de neutralidade parece a mais adequada. Então é uma eleição muito marcada, né? A impressão que eu tenho. Se a gente olhar os dados da pesquisa, especialmente a pesquisa da Datafolha, a gente vai ver o seguinte: o Guilherme Boulos, ele concentra a votação entre eleitores mais jovens, né? Ele tem 59 a 41, entre o eleitor que tem de 16 a 24 anos. Né? Esse é um eleitor que é, digamos assim, na gíria da política, a zona da mata do Guilherme Boulos. Né? Enquanto o Bruno Covas, ele tem uma vitória muito folgada entre eleitores com mais de 60 anos. Ele tem 74% de apoio nos eleitores de mais de 60 anos. É óbvio que aí se distribui. Né? Depois dos 24 anos, já o Bruno Covas começa a ter a vantagem, né? E vai aumentando conforme vai aumentando a faixa etária. Né? Aí você tem algumas divisões, por exemplo, alguns destaques que dá para dizer. O Guilherme Boulos tem quase o dobro de votos do Bruno Covas entre funcionários públicos. Né? Se a gente olha o debate
debate que a Band fez na última quinta-feira, isso mais ou menos fica claro. Quer dizer, o Guilherme Boulos ele tem na sua campanha uma defesa da máquina pública, né? Ele promete lá reestatizar creches, acabar com parcerias público-privadas, enfim, ele tem essa visão da máquina pública e isso agrada um setor expressivo de funcionários públicos. De outro lado, o Bruno Covas ele tem muito apoio, por uma das áreas onde ele tem muito apoio é a população evangélica, por exemplo. Explica no fim de semana, por exemplo, a sua frequência a várias igrejas, enfim, tendo apoio desse segmento. O que acontece então nesse segundo turno? As coisas vão se equilibrando, os apoios vão sendo conquistados. E aqui faço uma última observação, quer dizer, é uma campanha, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, surpreendentemente moderada, quer dizer, uma campanha, óbvio que tem críticas, óbvio que você tem um candidato de oposição, um candidato de situação, então em algum momento você passa um pouco do ponto aqui e ali, mas é uma campanha bastante civilizada, muito diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde você tem basicamente uma campanha de ataques pessoais. A minha tese é porque aqui em São Paulo nós temos 2 candidatos jovens, com carreira pela frente, iniciando, na verdade, uma carreira política, não é? Já evidentemente com alguma experiência, mas iniciando uma carreira política. Os 2 têm muita chance, os 2 têm chance real de ganhar, então eles têm a perder, eles não estão indo, nenhum dos 2, obviamente aqui em especial o Guilherme Boulos não está indo para o tudo ou nada, porque sabe que tem a perder, né? E sabe que tem muito chão pela frente na carreira política, né? Então que tudo não termina aqui nessa eleição. E eu acho que, seja qual for o resultado, a minha impressão é que o Guilherme Boulos já sabe, ele já percebe que essa campanha muda, digamos assim, o seu lugar na política nacional, não é? O PSOL, o Guilherme Boulos adquire um novo patamar e não valeria a pena, ganhando ou perdendo, quer dizer, atravessar o samba, quer dizer, cruzar uma certa fronteira da civilidade política. Então é uma campanha muito positiva, em que pese curta, com pouco espaço para uma discussão mais profunda de temas de programa, né? A não ser em momentos, na minha opinião, extremamente positivos, realmente como foi o debate da Band na última quinta-feira, naquela troca inédita ali, aquele diálogo que aconteceu entre os 2, né? Uma inovação que a Band fez, que permitiu um debate programático mais detalhado. Schiller, é nesse último ponto aí que eu gostaria de puxar um fio para você comentar. Claro que esse ano a gente teve Covid, a gente teve quarentena, a gente teve que mudar o calendário eleitoral, né, já com ele em andamento. Mas você não achou? Eu tenho essa sensação e eu queria saber o que o especialista, no caso você, percebe, entende e acredita. Eu tive a sensação de que o segundo turno foi muito curto perto do primeiro. A gente soube das ideias iniciais dos candidatos, a gente sabe das plataformas iniciais dos candidatos, mas a gente não vê, e no segundo turno é que a gente vê isso, como eles se amarram, né? E com quem eles compõem para um eventual governo. Amarrar no sentido de eu ganho teu apoio e você, no seu programa de governo, inclui isto que eu quero. Né? Amarras programáticas. Você não acha que ficou muito curto por eleitor perceber? Fulano ganhou o voto da ciclana e em troca isso vai acontecer na chapa, vai mais à direita, vai mais ao centro, incorpora isso, não incorpora. Não ficou muito curto o debate do segundo turno? Muito curto, né? Uma característica dessa eleição, 2 semanas, quer dizer, você não tem nem espaço para um movimento mais detalhado nessa direção que tu estás colocando, que aliás seria o ideal, né? O ideal seria que essas coisas acontecessem com bastante transparência, que houvesse, o Celso Russomano de um lado e o PT do outro. O PT poderia colocar uma carta de pontos fundamentais, né? E o Guilherme Boulos eventualmente se comprometer com, 50%, 60% ou 100% desses pontos, incorporar no seu programa. Depois a sociedade vai poder fiscalizar, a mídia vai poder fiscalizar, vai poder acompanhar se isso foi realizado ou não. Né? Isso é difícil, a boa parte, na tradição brasileira é muito comum que os candidatos que perdem acabam dando um apoio meio incondicional, quer dizer, não fazem condicionamentos. Ou no máximo fazem citações genéricas de pontos. Por exemplo, nós tivemos o apoio da Joyce Hasselman ao Bruno Covas, e você tem aí um apoio, no fundo é um apoio de, que precisa uma lava-jato municipal, alguma coisa nessa linha de combate à corrupção, enfim. Aí o Bruno Covas disse, vamos fazer uma comissão, vamos fazer um grupo de trabalho, vamos ver como é que a gente trabalha com os poderes de Estado para mais transparência, enfim. Mas é uma coisa um pouco genérica, né?
Então não há essa tradição no Brasil. Por quê? Porque nós temos muitos partidos. Na minha visão é isso. Nós temos muitos partidos, muitas siglas. Você tem 33 partidos, siglas concorrendo. A boa parte a gente não sabe a diferença entre elas. Qual é a diferença entre republicanos, o PP, né? Você vai lá, o Partido da República, daí você tem o Patriotas, daí você tem uma série de siglas que você não sabe exatamente qual é a distinção entre o MDB, o PP, o Democratas e o PSD. Dependendo da cidade, dependendo do candidato, dependendo do contexto, você praticamente tem o mesmo programa. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V os programas no Brasil. Então não tem muitas exigências nessa direção, né? O que você tem são campos políticos, né? Então, acho que ficou muito claro naquele debate na Band. Né? Quer dizer, você tem, no caso, o PSOL, ele tem uma representação muito forte do funcionalismo público, ele tem uma visão muito clara. Todo o programa, eu tive a oportunidade de ler o programa do Guilherme Boulos, ele é todo marcado, ele é muito parecido com o programa que o Freixo apresentou no Rio de Janeiro, naquela última eleição contra o Crivella, em 2016. Quer dizer, muita ênfase na máquina pública, ou seja, então, em vez de você ter o Parque do Ibirapuera com uma concessão, possivelmente no governo Guilherme Boulos não teria essa concessão, a própria prefeitura ia administrar o parque, né? Assim como as creches, foi um pouco o foco do debate da última quinta-feira. Do outro lado, o Bruno Covas é a tradição do PSDB, tem uma tradição longa, a cidade conhece essa tradição, não é? Quer dizer, você tem muita ênfase na desestatização, na parceria público-privada e assim por diante. E aqui dizendo, interessante essa clivagem, né? Essa política de parcerias, a própria política de desestatização, ela foi conduzida também no governo do Fernando Haddad, não é? Não teve grandes distinções nesse sentido, não é? Inclusive a Secretaria de Desestatização já funcionava à época no governo do Fernando Haddad. Isso é uma característica muito específica do tipo, da tipologia de esquerda representada pelo Guilherme Boulos. O que eu vejo, Eduardo, para fechar aqui nessa eleição, é o Guilherme Boulos fazendo um movimento mais ao centro, moderando o seu discurso, tanto no conteúdo quanto na forma, não é? O próprio recuo que ele fez em relação àquele tema da presidência, que precisava contratar mais funcionário, quer dizer, aquilo mostra um pouquinho, não, olha, agora é grande política, agora a gente tem que falar com o eleitorado mais moderado, com um grupo muito mais amplo, em que pensa de maneira mais, né, diferente, e não dá para falar só para a esquerda. E isso que é a beleza do segundo turno. Né? Agora, eu não acredito, infelizmente, quer dizer, dada a diversidade de siglas, a pulverização de partidos, que a gente tenha compromissos muito claros feitos pelos partidos em termos de itens objetivos de programa, que é uma pena, né? E, aliás, piora a situação dado ao tempo muito curto de campanha. Agora, Schiller, eu queria que você analisasse para a gente a questão da abstenção, né? Porque a gente teve uma abstenção recorde no primeiro turno, não só em São Paulo, em várias cidades do país. E, no caso especificamente de São Paulo, o maior crescimento de pessoas que deixaram de votar por qualquer que seja o motivo, porque não deu, por causa do medo de se contaminar nesse momento de pandemia, o maior crescimento de abstenção foi na periferia de São Paulo, né? Então, Vila Formosa, Cidade de Tiradentes, Perus, Guaianazes, Brasilândia, regiões onde houve vitória no primeiro turno do candidato do PSDB, Bruno Covas. Nesse segundo turno, você acha que isso pode ser uma desvantagem para o atual prefeito de São Paulo, ou os dois estão jogando de igual para igual? Olha, nós tivemos 29,3% de abstenção. A minha aposta, né, considerando dados de pesquisa, sempre mostram uma abstenção maior no segundo turno do que no primeiro turno, que a gente passe de 30% aí, né? Arriscar o número é sempre perigoso, né? Mas vamos lá, 32%, 33% a gente pode chegar em abstenção, que é muito alto, que é um recorde histórico, né? Quer dizer, com digamos, o segmento do medo da contaminação, os números não relaxam, quer dizer, você tem um risco aí de retomada, UTIs, leitos de hospitais com lotação expressiva, enfim, isso gera medo, não é? E cá entre nós, justificado. E é bom que gere medo para as pessoas cuidarem, né? Então, acho que nós podemos ter uma abstenção maior. Obviamente, isso não é uma boa notícia para a campanha Bruno Covas, não é? Então, isso já, de alguma maneira, deve ter criado algum tipo de ônus ao Bruno Covas no primeiro turno, evidente, porque se ele tem 74% acima de 60 anos, né, e o Guilherme Boulos ganha de 59 a 41 entre 16 e 24 anos,
você está claramente, você tem uma distinção clara no mapa, digamos assim, de idade, né? Então você tem, quanto maior for a abstenção, e quanto mais ela pesar nesse segmento mais vulnerável, mais idoso, pior para o Bruno Covas. Qual é a minha tese para fechar aqui? Isto não é uma boa notícia para o Bruno Covas, mas não decide a eleição. Não decidiu no primeiro turno, não irá decidir. Não é 2%, 3%, né, que tem eventualmente uma maior incidência nesse segmento mais idoso, mais vulnerável, que vai decidir a eleição. Mas não é uma boa notícia aí para a campanha do Bruno Covas. De outro lado, só para realmente fechar o ponto aqui, o medo eventualmente da pandemia produz aquele efeito, digamos assim, uma espécie de sopro mais conservador, assim, né, nas pessoas. Conservador aqui não é direita e esquerda, mas de busca do referencial mais conhecido, enfim. Quer dizer, isso a gente viu em muitas cidades, né, esse talvez seja o grande dado da eleição de 2020, né, foi uma eleição de permanência, de manutenção, de preservação, então muitos governos ganharam, muitas figuras conhecidas voltaram, enfim. Isso, em tese, pode favorecer o Bruno Covas, porque já está no prefeito, já está no governo, já é prefeito, já está experimentado, é um partido que já governou muitas vezes, já conduziu o processo da pandemia, né, até agora, até aqui, né? Então você tem fatores aí que podem beneficiar de um lado o Covas, de outro lado o Guilherme Boulos, né? E não acho que esse fato especificamente vai decidir a eleição. Fernando Schiller, obrigado, viu, pela sua participação. Boa semana para você. Boa semana para todo mundo. Grande abraço. Valeu.